Hello! Então tá. Hoje na nossa aulinha nós vamos dar continuidade, né, com o conteúdo, apresentação, e a gente vai entrar então nos organismos eucariotos, né, nos organismos eucarióticos fotoautotróficos. A gente vinha então discutindo até então os organismos que eram heterotróficos, né? Então a gente estava focando muito mais nos animais. A gente deu uma olhada em alguns grupos, né, de protozoários, alguns grupos de organismos eucarióticos heterotróficos unicelulares. Em seguida a gente focou nos fungos, a gente focou nos animais, demos uma olhada, né, nos invertebrados, passamos a olhar os metazoários. Na última aula a gente finalizou a parte dos metazoários, né? Então a gente viu lá os grupos, vocês fizeram a atividade de vocês, a tabelinha. E aí hoje a gente vai adentrar o mundo dos fotoautotróficos, né? E aí todo mundo acho que já está bem familiarizado com esse termo fotoautotrófico, certo? Que é aquele que consegue, então, produzir seu próprio alimento, e essa produção é feita através da luz, através de um processo que a gente estudou ano passado, que é a Fotossíntese? fotossíntese, justamente. Então, a gente vai dar uma olhada nesses organismos que fazem fotossíntese. E se eu perguntasse para vocês, gente, qual é o organismo que faz fotossíntese? Provavelmente a maioria vai dizer que são as Plantas. plantas. Só que não são só as plantas que fazem fotossíntese, né? Então, para a gente dar uma olhada nos organismos eucarióticos fotoautotróficos, a gente vai precisar voltar um pouquinho, né, na história filogenética dos organismos vivos. Só lembrando que a gente já viu um organismo que é unicelular que faz fotossíntese também, que é lá dentro daqueles que são protistas, né? Que são procariotos, desculpa. Que são as bactérias. Então a gente deu uma olhada nas cianobactérias, inclusive a gente viu que elas são importantes para a gente entender os outros organismos vivos, porque foi a partir dela que surgiram os cloroplastos, que é justamente a organela onde a fotossíntese ocorre. Lembram lá do ano passado? A fotossíntese ocorre lá no cloroplasto. E o cloroplasto ele surgiu através de uma cianobactéria que foi então introduzida, né, que entrou na célula que estava numa célula eucariótica em evolução, e ao invés de ela ter sido lisada, né, ela ter sido destruída pela célula, não. Ela permaneceu viva dentro da célula. E ela começou então a ter, né, essa ação em conjunto com a célula, onde ela dava alimento para a célula e a célula dava abrigo para ela. Que tipo de processo é esse mesmo, gente, que a gente viu, hein? Alguém lembra? Eu esqueci, mas eu lembro do que se trata. É uma relação que ambos estão sendo favorecidos e que, na verdade, eles passam a existir apenas se um está presente. Esse tipo de relação Simbiose. é uma simbiose. Só que ela está ocorrendo dentro da célula. Então, ela é uma endossimbiose. Certo? Então, foi um evento de endossimbiose onde uma cianobactéria entra numa célula pré-eucariótica que dá origem, então, aos cloroplastos. E aí todos os cloroplastos que a gente vai ver mais na frente, tanto nas algas quanto nas plantas terrestres, eles têm essa história em comum, vim de uma cianobactéria. Mas, porém, entretanto, todavia, não foi tão simples assim. A gente vai já dar uma olhadinha nisso, tá? A gente vai entrar, então, nos organismos autotróficos fotossintetizantes. E a gente já sabe de cara que eles não formam um grupo monofilético. Os organismos fotoautotróficos, eles estão dispersos na árvore filogenética. A gente pode encontrar... deixa eu colocar aqui o pincelzinho. Não gosto de ficar sem ele, não. Aqui. A gente vai encontrar organismos fotossintetizantes nas algas, aqui, nas eulenófitas, aqui nos rizárias, aqui nos cromoalveolados a gente vai encontrar nos heterocontófitas. A gente vai achar também aqui nessa linhagem grandona
né, que aqui está chamada de Primoplantae, que tem Glaucófita, Rhodófita, nas clorófitas 1, nas algas verdes 2 e aqui em todos os grupos que são as plantas terrestres, tá? Que são chamadas de embriófitas. E embriófitas porque elas possuem embrião, certo? Então, né, quando a gente olha, a gente já sabe, né, que os organismos eucarióticos eles estão divididos basicamente em 5 linhagens. Pois é, eu tô achando que tá ficando meio borrado, né? Como se a internet estivesse ruim. Eu tô achando que pode ser que seja o aplicativo que eu tô usando aqui também. Chateado. Deixa eu ver se eu mexo aqui na internet. Agora é arriscado cair um pouco da conexão quando eu mexer aqui na internet. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui a porta. Vai que, né? Ainda tá muito ruim? Piorou? Ave Maria. Então deixa eu fechar aqui o programa. Depois eu abro ele. Vai que é o programa. Gente, tô achando que pode ser que seja a internet, viu? Deixa eu colocar o modem pra cima. Vamos esperar que seja a internet. Eu vou colocar os slides no Classroom e também a aula vai ficar gravada, né? Então vocês podem rever ela no YouTube, tá? Vamos ter paciência, vai dar certo. Eu coloquei aqui o modem em cima do móvel, pode ser que ele fique melhor. Acho que está começando a querer dar uma melhoradinha. E fechei também o aplicativo que eu ia usar. Mas vamos lá. Então, como a gente sabe, né, os organismos eucarióticos eles são divididos em 5 linhagens. A gente tem aqui os escavados. Ai, cadê o slide? A gente tem aqui os escavados, a gente tem os cromoalveolados, os rizários, os arqueoplastídeos e os uniocontas, tá? A gente já deu uma olhada aqui nos fungos, dentro dos uniocontas, já demos uma olhada nos animais e já demos uma olhada em outros organismos que eram chamados de protozoários, né? Que está aqui dentro das amebas. A gente deu uma olhada aqui nos rizários, tanto nos foraminídeos quanto nos actinópodes. A gente deu uma olhada também nos ciliados, nos apicomplexos, nos diplomonados dentro dos escavados. Agora a gente vai dar uma olhada naqueles que fazem fotossíntese, né? E como eu falei, eles estão dispersos também nesses grupos. A gente pode encontrar organismos fotoautotróficos nos escavados, aqui dentro do grupo das eulenoides, nos cromoalveolados também, aqui nos dinoflagelados e nos estreptófitos, né, que está aqui dentro que está representado pelas diatomáceas, pelas algas verdes, pelas algas douradas. Em risária também tem, eu não marquei aqui, mas tem também. Clorarachnófita, se eu não esteja enganado, está aqui dentro dos risários. E aqui dentro dos arqueoplastídeos, que é onde vão estar as algas vermelhas, alguns grupos, as algas verdes e as plantas terrestres, tá? A gente vai dar uma olhada em cada um desses grupos, mas de uma forma bem relax. Quando a gente entrar na parte das plantas, que a gente vai dar uma olhada com um pouco mais de atenção, certo? Porque para a gente entender as embriófitas, né, as plantas terrestres, é importante que a gente dê uma olhada como que chegou até elas, né? Como que na história evolutiva do nosso planeta, a gente parte de um planeta só com organismos fotossintetizantes unicelulares e que estão nos oceanos, até chegar nas grandes florestas, tá? Então, a melhor forma da gente dar uma olhada nesse grupo, que é um grupo não monofilético, é a gente olhar pelo surgimento e a evolução dos cloroplastos. Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente saber como que deu, né, esse surgimento dos cloroplastos, né, aquele processo de endossimbiose. E aí, como eu falei, não foi um processo tão simples, porque ele não ocorreu só uma vez. Ele ocorreu mais de uma vez. Então a gente vai ter, na história evolutiva dos organismos vivos, 2 ou até mais, né, 3, 4 eventos de surgimento de cloroplasto, certo? Então, quando a gente olha, de cara a gente sabe que existiu uma endossimbiose primária,
certo? Esse evento de endossimbiose primária foi o primeiro evento, por isso que é primário. E aí teve lá a cianobactéria, ó, entrando na alga procariótica, né, dando origem então ao cloroplasto dessa alga. Só que o que foi que aconteceu mais adiante, né? Essa linhagem que apresentava esses cloroplastos que surgiram na endossimbiose primária, que foram as algas vermelhas e as algas verdes, eles foram também, em seguida, englobados por outros organismos que eram heterotróficos. Né? Então a gente tem um evento aqui onde uma alga vermelha está sendo englobada por uma célula, né, eucariótica heterotrófica, e aqui, ó, dois eventos também ocorrendo de forma independente, ó, onde uma célula eucariótica heterotrófica está também englobando uma célula de uma alga verde, e aqui também uma outra célula de uma alga verde. Então todos esses são o que chamamos de eventos de endossimbiose secundários, porque eles ocorreram por uma segunda vez, né? E aí nesses eventos de endossimbiose secundários surgiram outros grupos, né, de algas. E a gente tem aqui os dinoflagelados e os extramenófilos, né, que é lá dentro de Heterocontóptera, a gente vai já dar uma olhada. E aqui, né, a partir do evento de endossimbiose secundária de uma alga verde, os eulenoides e os cloraracniófitas, certo? Então a gente tem pelo menos, ó, 1, 2, 3 eventos de endossimbiose secundárias. Então a gente tem um evento de endossimbiose primária, que deu origem a esse cloroplasto aqui, e depois pelo menos 3 eventos de endossimbiose secundários que deram origem a esses cloroplastos desses grupos aqui, dos dinoflagelados, dos extramenófilos, das eulenoides e dos cloraracniófitas. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham então, né, que a endossimbiose ela é um evento, ela é um evento, ela é uma o fato de ter cloroplasto é uma característica homóloga ou análoga? Análoga. E justamente isso, Jonas, na endossimbiose secundária, o cloroplasto vai ter mais camadas de membrana do que naquela que é primária. Porque na primária você tem a membrana da bactéria e você tem a membrana da célula que está englobando. Eu não entendo por que aqui ele coloca 3 membranas. Porque para mim é para ter a membrana da bactéria. Ou essas bactérias têm dupla membrana? Agora eu estou na dúvida se elas são aquelas que apresentam dupla membrana. Não, acho que elas só têm uma membrana, só que essa membrana delas elas têm algumas reentrâncias, que é o que vai dar origem lá nos tilacoides. O cloroplasto ele na verdade tem 2 membranas e não 3. Certo? E o que acontece aqui, né, nesses grupos de endossimbiose secundária, eles vão ter a membrana, as 2 membranas do cloroplasto, a membrana da célula originária e a membrana da célula que está englobando. Então, na verdade, vão ter 4 membranas. Em alguns casos, para vocês terem ideia, até remanescente de núcleo da célula eles podem apresentar, como aqui nos cloraracniófitas. Esses cloraracniófitas, o cloroplasto dele tem 2 membranas, tem um remanescente de um núcleo da célula, que era essa célulazinha verde, da alga verde aqui, e tem as 2 membranas do cloroplasto, que era o cloroplasto dessa alga verde aqui. Muito louco isso, né? E isso é justamente uma das evidências, né, que comprovam, ou então que reforçam essa ideia dos processos de endossimbiose, dos eventos de endossimbiose. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Gente, eu vou só fechar aqui uma janela, uma porta, porque senão vai ficar fazendo barulho de reforma. Ainda bem que a gente não teve aula semana passada, porque aqui teve reforma a semana toda, foi terrível. Em algum lugar por aqui, era muito barulho. Certo. Então agora a gente vai... Então, mãe, não, você dá uma olhadinha lá no vídeo, ou qualquer coisa você manda mensagem, tá? Não vai atrasar muito.
Ó, então é isso que a gente tem mais ou menos aqui. Tem aqui, ó, o evento, né, que é a origem do cloroplasto, que foi lá o evento da endossimbiose primária. Ele ocorre justamente nessa linhagem aqui, na linhagem que hoje em dia a gente chama de Archaeoplastica, certo? Que é a linhagem composta pelas algas vermelhas, pelas algas verdes e pelas plantas terrestres. Então, o cloroplasto das algas vermelhas, o cloroplasto das algas verdes e o cloroplasto das plantas terrestres, ele é homólogo? O que vocês acham? Alguém falou alguma coisinha, eu ouvi. Quem foi que falou? Bora lá de novo. Eu tenho aqui, ó, né? Deixa eu voltar para uma parte que não esteja riscada. Eu tenho bem aqui, ó, nessa linhagem, um evento de endossimbiose primária, que é justamente quando a cianobactéria ela é englobada por uma célula eucariótica heterotrófica e dá origem então a um cloroplasto. E esse cloroplasto aqui é o cloroplasto que está nas algas vermelhas, nas algas verdes e nas plantas terrestres. Então, no grupo dos Archaeoplastica, né, o cloroplasto é uma característica homóloga? E aí? Gente, sério que ninguém vai falar? Claro que é homólogo, meu povo. É homólogo, Jonas. Por quê? Porque é um evento só. O cloroplasto dos Archaeoplastica, tanto das algas vermelhas, quanto das algas verdes, quanto das plantas terrestres, eles tiveram uma origem única, que foi esse evento aqui, ó, da endossimbiose primária, que é mais ou menos o que eu estou mostrando aqui, ó. Foi um evento só, um evento único. Então ele é uma característica homóloga desse grupo. O que não é homólogo é se eu incluo nessa minha análise o cloroplasto das bacilariófitas, se eu incluo o cloroplasto das algas marrons, se eu incluo o cloroplasto das euglenoides, aí não é homólogo, ele é análogo, porque foram eventos completamente diferentes. Inclusive, aqui nas bacilariófitas, né, aqui dentro de Stramenófila, por exemplo, o cloroplasto ele surgiu por um evento de endossimbiose secundária com a alga vermelha. Aqui nas euglenoides foi um evento de endossimbiose secundária com a alga verde. Então aqui eu estou falando de uma alga vermelha e uma alga verde dando origem ao cloroplasto, e não de uma cianobactéria. Certo? Deu para entender isso, gente? Ficou alguma dúvida? Beleza. Então vamos dar uma olhada rapidamente nesses grupinhos. Ó, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho os euglonozoários. Os euglonozoários é um grupo bem heterogêneo, porque eles não são só fotoautotróficos. Existem também algumas espécies de euglena, né, dentro dessa linhagem, que na verdade são heterotróficos. Inclusive tem alguns grupos que são heterotróficos, mas que conseguem fazer fotossíntese, né? Então é uma linhagem bem mista. O cloroplasto neles, como eu falei para vocês, ele se originou de um processo de endossimbiose secundária com a alga verde. E tem algumas características que são bem peculiares do grupo, né? As células são bem complexas, elas vão apresentar um vacúolo contrátil, vão apresentar o cloroplasto, elas vão apresentar inclusive, né, o estigma, que é uma região aqui formada por um flagelo curto, que ela consegue capturar a energia luminosa, então ela faz com que o movimento das euglenas elas ocorram em direção à luz. É mais favorável ou não é favorável para uma espécie que faz fotossíntese se locomover em direção à luz? O que vocês acham? Eita, que vocês estão que estão hoje, né? Então, claro que é. Então, poder se locomover em direção à luz é importante para ela, né? Então, isso ocorre aqui nas euglenas, tá? Um outro grupinho que é aqui dentro dos cromoalveolados, né, são os estramenóculos. Os estramenóculos, gente, eles são caracterizados principalmente por esse
Isso, é uma fototropia positiva. Se ele consegue reconhecer a luz e se locomove em direção à luz, então é uma fototropia positiva porque ele vai em direção à luz. Se ele fosse contra a luz, seria negativa. Tá, então os extramenópolos, eles têm como característica a presença desses dois flagelos, tá? Um dos flagelos, ele é todo peludinho, ó, pilosinho, enquanto que o outro, ele é glabro, né? Ele é liso, ele não tem pelos, certo? E aí nesse grupo a gente vai encontrar justamente o quê? As algas pardas, né? As algas marrons, a gente vai encontrar as algas douradas e também as bacilariófitas, né? Que são as diatomáceas, tá? E as diatomáceas são geralmente unicelulares, né? No grupo das diatomáceas de bacilariofita, eles são caracteristicamente unicelulares, enquanto que aqui dentro das feófitas ou então das algas douradas, eles são multicelulares. As feófitas, inclusive, são bem grandes, podem formar, né, aquelas algas gigantescas como os kelps, né? Os kelps são algas que podem ter até 5 metros. Eu fiquei super feliz porque em 2017, quando eu estava em Vancouver, eu fiz uma viagem para a ilha de Vancouver e consegui encontrar os kelps e vi pessoalmente no campo. Fiquei assim, enlouquecido, porque eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Porque não ocorre no nosso litoral, só ocorre nessa região mais fria. E eles realmente são gigantescos, né? Grandes, apresentam uma bolsa meio que de ar assim, que faz com que eles flutuem, é bem, bem bonito. Formam praticamente umas florestas de algas, né, dentro dos mares. Mas não quer dizer que a gente não tenha representantes de algas marrons, porque a gente tem o sargaço, por exemplo, a gente tem outras espécies de algas marrons que ocorrem na nossa costa. E bacilariofita também é extremamente importante, né? As diatomáceas são muito importantes. Elas são unicelulares, elas apresentam essa, como se fosse uma parede celular, né? Que são as flústulas, que elas se encaixam, sendo que uma é maior que a outra, então ela tem um encaixe, uma entrando na outra, né? E ela é formada por sílica. E aí elas, quando morrem, elas se depositam no fundo do oceano e formam então o que a gente chama de areia de diatomácea, né? Que é muito rica de sílica e que é muito usada, inclusive, foi muito usada, inclusive, na construção, como por exemplo a Catedral de Fortaleza, né? A Catedral de Fortaleza ela foi construída com tijolos, né, com esse material, que ela geralmente é mais resistente, porque ele é bem fino, né? Um outro grupo também dentro dos cronoalveolares, que assim como os extramenópilos, também tem o seu cloroplasto surgindo de um evento de genossimbiose secundária com a alga vermelha, são os dinoflagelados, né? Os dinoflagelados, eles vão ter também uma placa celulósica, né, resistente. Então eles vão apresentar como se fosse quase que um esqueleto aqui, ó, bem legal, né? E eles vão apresentar clorofila A e C. Porque existem mais de 3 tipos de clorofila, tá, gente? Mais de 2 tipos, quer dizer, A, B e C. E além dessas clorofilas A e C, eles também vão apresentar alguns pigmentos acessórios, né, que são os carotenoides, né, principalmente a peridina, tá? E a substância de reserva aqui neles vai ser o amido, enquanto que aqui nos extramenópilos, geralmente vai ser o amido das florídeas, né, entre outros, tá? E outra coisa interessante é que esses dinoflagelados, eles podem aumentar muito em quantidade, né, em número de indivíduos, e eles podem liberar substâncias que são tóxicas, e aí formam o que são chamadas as marés vermelhas, né? Então as marés vermelhas são justamente um afloramento muito grande, né, de dinoflagelados, o que acaba liberando muitas toxinas e acaba matando, né? Matando inclusive peixes, e sendo tóxico também para o homem. E uma outra curiosidade também, as diatomáceas, aquele grupo que eu falei, né, os bacilariófitas, eles podem apresentar como reserva também óleo, né? Então por isso que muitas vezes aqui na Praia do Futuro a gente encontra umas manchas amareladas na praia, né, na água. Aquilo ali são afloramentos também de diatomáceas, né, que vai dar aquela característica meio oleosa naquela mancha. Aquilo ali é uma grande quantidade, é um boom de diatomáceas que pode estar surgindo por conta de uma grande quantidade, por exemplo, de matéria orgânica, né, na água do mar, certo?
E aí a gente entra então, né, nessa linhagem aqui, que é uma linhagem extremamente importante, porque foi justamente ali onde surgiu pela primeira vez o cloroplasto, naquele evento de endossimbiose primária, que é a linhagem Archaeoplaschidae, né? E os Archaeoplaschidae, gente, eles são importantes porque é neles onde vai estar a maior diversidade de organismos fotossintetizantes, né? Então, a gente encontra uma grande quantidade, né, de espécies diferentes de plantas terrestres, assim como também outras algas, né, algas verdes e algas vermelhas, tá? Ambas vão apresentar a clorofila A, tanto a alga vermelha quanto as algas verdes, né? E também as plantas terrestres. A diferença é que as plantas terrestres e as algas verdes também vão apresentar clorofila B, não só a A, tá? E as algas vermelhas, né, elas vão ter essa coloração avermelhada, como vocês podem ver aqui, ó, justamente por conta de alguns pigmentos acessórios também, né, que dão essa coloração avermelhada, que é o caso das ficobilinas, tá? Então, se vocês forem para a praia, né, e vocês se depararem com aquele monte de alga, e vocês olharem a coloração dela avermelhada, então provavelmente vocês estão se deparando com um indivíduo do grupo das rodófitas, né, que é o grupo das algas vermelhas, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, ó, de algas verdes, né? Aí tem um grupinho muito bonitinho, que é esse grupo dos pediástros, ó, que é formado por uma colônia de células, mas tem vários outros, tem cenedésmos, tem uma variedade grande também de espécies de algas verdes no ambiente aquático, tá? E, né, no auge da diversificação dessa linhagem, a gente tem as plantas terrestres, certo? Então, dentro das algas verdes, a gente não pode falar que eles formam um grupo monofilético, certo? As algas verdes, elas não formam um grupo monofilético, elas são formadas por dois grandes grupos, né? Um desses grupos é o grupo das clorófitas, certo? Essas clorófitas, no geral, elas vão ser unicelulares, elas vão apresentar dois flagelos, mas algumas podem ser multicelulares, né, como no caso das uvolfices, entre outros grupos, tá? Enquanto que as estramenófilas, no geral, elas são... Não, na verdade eu não expliquei qual é a diferença da clorofila A para a clorofila B, porque a diferença entre essas duas clorofilas é uma questão química, é uma questão na composição e na forma como as suas moléculas são dispostas. E eu não quis entrar muito nesse detalhe, mas qualquer coisa eu posso colocar alguma imagem lá no Classroom, né, com essa informação, certo, Hannah? Então, e aí, já esse outro grupo aqui de algas verdes, que é formado pelas estramenófilas, né, as estreptófitas. As estreptófitas, no geral, elas são multicelulares. Elas estão muito mais relacionadas com o ambiente de água doce do que as clorófitas, que estão mais representadas no ambiente de água salgada, né, no mar, por exemplo. E é a partir de uma linhagem aqui, ó, das estreptófitas, que surgiram todas as plantas terrestres, certo? Então, as plantas terrestres têm como grupo irmão as estreptófitas. Então, em algum período do ambiente, né, do nosso planeta, teve alguma pressão que fez com que, dentro dessa linhagem, alguns grupos passassem a invadir o ambiente terrestre. Ambiente esse que até então estava inóspito. Até então, nenhum organismo tinha saído, ou alguns autores falam que alguns insetos já estavam começando a tentar, né, alguns artrópodes estavam começando a tentar invadir o ambiente terrestre, mas algumas ideias é de que as plantas tenham vindo para o ambiente terrestre muito antes, que inclusive foi importante a vinda delas para o ambiente terrestre para aumentar as concentrações atmosféricas de oxigênio, certo? E, inclusive, né, a vinda de alguns grupos de estreptófitas que ocorriam naqueles ambientes ali de água doce, encharcado, foi importante também para a vinda das plantas terrestres. Por quê? Porque foi o aumento o aumento de oxigênio atmosférico que fez com que formasse a camada de ozônio, né? Então, o oxigênio atmosférico que começa a reagir com os raios ultravioletas, que estavam
entrando na Terra de forma sem ter nenhuma proteção, nenhuma barreira, começam então a quebrar essas moléculas de oxigênio, né, que é um O2, e esse oxigênio começa a se reorganizar em 3, formando então o ozônio. E essa camada de ozônio que é importantíssima para quê? Para barrar os raios ultravioletas. E só assim que as plantas, né, que esses organismos fotossintetizantes, começaram a poder vir, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Porque se não tem a camada de ozônio, os raios ultravioletas iriam cair de cheio em cima desses grupos. E os raios ultravioletas são extremamente mutagênicos, né? Eles podem até matar, certo? Então, sem a camada de ozônio e sem a formação de uma camada protetora chamada de cutícula, né, nessas plantas terrestres, elas não teriam conseguido vir para o ambiente terrestre, certo? Alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Eita, que hoje colocaram só aqui e saíram para fazer não sei o quê. E é justamente o que a gente consegue ver mais ou menos aqui nesse trabalho. Esse é um trabalho de 2018 a 2019, é bem recente. Está trazendo uma informação super nova em relação, né, a essa discussão sobre como foi o surgimento das plantas terrestres. Como foi essa vinda, né? Então, o que eles mostraram é que já existiam alguns grupos de estramenófilos, ou de streptófitas, desculpa, que ocorriam nesses ambientes encharcados, né? Ou que ocorriam em ambientes alagados, mas que secavam no período de seca e que conseguiam permanecer vivos, né? E que essa condição ela só pode existir porque ocorreu uma passagem de genes entre bactérias que já eram terrestres e essas algas streptófitas, certo? E aí esses genes, que até eles colocam aqui, eles listam quais foram esses genes que possibilitaram isso, é que tornaram essas espécies aptas a sobreviver à dissecação, porque elas passam, por exemplo, a formar o que seria ali uma pré-cutícula, formar alguma camada protetora contra a perda d'água, que é a cutícula, contra os raios ultravioleta, né, que mesmo que tenha na camada de ozônio, a gente sabe que ainda passa, tanto que a gente usa protetor solar, pois as plantas, gente, elas no início, né, na vinda para o ambiente terrestre, elas inventaram um protetor solar natural. Elas inventaram a cutícula, que é uma camada de cera que se forma ao redor de todo o corpo dela. E aí isso possibilitou que elas pudessem, então, estar protegidas contra a perda d'água, né, contra a dissecação e contra os raios ultravioleta, certo? Por quê? Professor, e na água? A água, ela forma uma barreira natural. Por isso que a vida na Terra provavelmente surgiu na água. Primeiro porque a água é o ambiente ideal para que ocorressem aquelas reações, né, para a formação da vida. E além disso, né, das moléculas orgânicas. E além disso, o ambiente aquático ele protege, né, aquele organismo vivo contra a dissecação porque ele está dentro da água. Então ele não vai perder água. E além disso, protege também contra a radiação ultravioleta, porque forma uma camada, né, protetora, onde os raios solares, quando vão entrando, eles vão sendo dissipados, certo? Então, para vir para a Terra, é importante ter alguma adaptação contra essa dissecação, certo? E contra a irradiação. E isso foi possível com a formação da cutícula que ocorre aqui, né, nessa linhagem que dá origem às embriófitas. Tá? E isso ocorreu há mais ou menos uns 580 milhões de anos atrás. É um período bem antigo, então é quando a vida começa a sair dos mares e vem para a Terra. Tá? Porque imagina, muita competição nas águas do mar, é a mesma ideia com os animais. Muita competição. É muito positivo você começar a adentrar num ambiente que até então não tem nenhum organismo vivo, certo? Então é mais ou menos esse cenário que a gente tem aqui. Então aqui no início, lá no Neoproterozoico, há mais ou menos uns 850, 700 milhões de anos, nós tínhamos apenas duas linhagens de algas verdes. As clorófitas, ocorrendo principalmente no mar, nos oceanos,
e as streptófitas que já tinham invadido os ambientes de água doce. Quando chega mais ou menos lá no Ordoviciano, ou então até antes, né, mais ou menos uns 580 milhões de anos, alguns grupos de streptófitas começam então a diversificar aqui, né, e a sair do ambiente aquático e a ir para o ambiente terrestre. Nesse mesmo período, algumas linhagens também de clorófitos, né, que estavam no ambiente aquático, migra para o ambiente de água doce e diversifica também no ambiente de água doce. Por isso que a gente encontra algumas algas verdes nos rios, nos lagos, tá? E aí, uma vez ocorrendo essa invasão, gente, pronto, estava feito tudo o que a gente precisava para que a Terra mudasse completamente a sua configuração. Porque essa vinda das plantas para o ambiente terrestre possibilitou que outros animais viessem junto com elas em seguida, porque agora tem alimento para eles. Porque as plantas conseguem produzir o alimento delas com essa energia luminosa, certo? E aí surgem então as embriófitas, ou plantas terrestres, certo? Então vamos lá, quais foram as novidades evolutivas? Né? Primeiro, a cutícula. A cutícula foi importantíssima para que elas conseguissem vir, né, ocorrer nesses ambientes terrestres. Em seguida, também relacionada com proteção, né, do indivíduo, a gente tem a formação de um embrião. E o que é um embrião? O embrião é um novo indivíduo jovem imaturo. Esse novo indivíduo jovem, ele passa a ficar dormente. Ele adormece porque agora ele só vai se desenvolver no momento favorável. E além disso, esse novo indivíduo, ele passa a ficar preso no corpo da mãe. E que indivíduo é esse? É o esporófito, certo? Porque ocorre uma mudança do ciclo de vida desses organismos. Vamos dar uma olhada para não confundir muito a cabeça. O que nós tínhamos com as algas, né? Quando a gente olha para o ciclo reprodutivo de uma alga verde, a gente vai encontrar mais ou menos isso aqui. Um ciclo de vida haplobionte, onde você tem a fase haploide, ou seja, a fase N como dominante. A fase diploide, a fase 2N, ela é muito curta. Ela é formada apenas pelo zigoto. Então, o que acontece? Eu tenho os dois gametas fecundando. Esses dois gametas, então, passam a formar uma célula diploide, né, com 2 Ns. E aí ele sofre o quê? Meiose, dando origem a 4 células haploides. E aí você tem um indivíduo que vai ser a fase dominante. A fase diploide, ela é transitória. Ela não forma uma fase alternativa, né? Ela não tem uma alternância entre fases, que é o que ocorre justamente aqui, no início do surgimento das plantas terrestres. Você passa a ter agora duas fases. Você tem a fase haploide e você tem a fase diploide. Então eu tenho os dois gametas fecundando, formando lá a célula, né, zigótica, né, a célula diploide. Só que ao invés dessa célula diploide de cara já sofrer a meiose para formar os esporos e germinar no indivíduo haploide, não. Ela passa a sofrer mitose. E ela passa a dar origem a um indivíduo todo diploide. Isso foi importantíssimo, gente. Por quê? Porque esse indivíduo diploide, ele tem o dobro de cada gene. Então, se ocorre alguma mutação, se ocorre alguma mudança com algum gene, a outra cópia está lá. Então, isso pode ter sido uma pressão que favoreceu a seleção positiva desses indivíduos que apresentavam as duas fases, a fase haploide e a fase diploide. Não, vamos lá. A fase aqui, né, no indivíduo que tem alternância de geração, deixa eu mudar aqui o slide, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho de novo a comparação dos dois ciclos reprodutivos. Aqui eu tenho o ciclo reprodutivo de uma alga, certo? É tipo um backup de segurança. Olha como que é numa alga verde. A fase haploide, né, a fase que é N, só tem um gene para cá, uma cópia de cada gene, né, de cada cromossomo, ela é que é a fase dominante, certo? Em algum momento dessa fase, o que acontece? Um gameta de um indivíduo fecunda com o gameta de outro indivíduo. Não tem nem sexo separado aqui, a gente fala muitas vezes de positivo e negativo.
E com essa fecundação, a gente tem agora o quê? Uma célula que ela é diploide. Ela tem agora duas cargas genéticas. Ela tem duas cópias de cada cromossomo. Concorda comigo, Hannah? Que com a fecundação eu tenho agora a carga genética N de um indivíduo e a carga genética N do outro. Então eu tenho aqui uma fase diploide, 2N. Então o que acontece? Para cada gene eu tenho duas cópias, certo? Porém, aqui nas algas, essa fase que ela é N, ela é rápida. Ela é muito rápida. Fecundou, ele já sofre a meiose. De cara. Fecunda, já sofre a meiose. E com essa meiose eu dou origem ao quê? A 4 células haploides. Lembram da meiose? Eu dou origem a 4 células haploides, onde cada célula vai ser um novo indivíduo. E aí, esse indivíduo, que é a fase dominante, ele é haploide. Ele só tem uma cópia dos genes. O que aconteceu nas plantas terrestres? Ocorreu que, né? Tinha lá a fecundação bonitinha, né? Tá aqui, ó, a célula, o gameta masculino, aqui já tem gametas, tá? E o gameta feminino, tá? Fecunda, só que ao invés desse zigoto, né, que foi formado, sofrer meiose de cara, né, que seria o que era esperado aqui, ó, ele iria para cá sofrer meiose. Não, a meiose ela é retardada, ela não ocorre de cara. O que acontece com esse zigoto? Ele passa a sofrer mitoses. Ele passa a sofrer mitose, ele passa a aumentar de tamanho, ele passa a aumentar no número de células. E se ela é uma mitose, cada célula que é formada é idêntica à célula que está formando. Então todas as células são o quê? Diploides. Todas elas vão apresentar duas cópias de cada cromossomo. Duas cópias de cada gene. E isso aí foi importante. Por quê? Porque se nesse ambiente hostil, quente, com irradiação ultravioleta, que ainda está passando, alguma cópia de DNA for afetado, eu tenho uma cópia reserva. Então não vai gerar problema. Imagina se eu tivesse um zigoto, certo? Quer dizer, desculpa, se eu tivesse uma célula haploide, como se é na fase dominante, né? Digamos que essa célula haploide, por algum motivo em radiação, ela sofre uma mutação. E é uma mutação que leva à morte celular. Pronto, ela morre. Ela não tem uma outra cópia daquele gene para substituir aquela cópia que foi perdida. Entendeu mais ou menos como é que pode ter sido a pressão para que ocorresse essa formação de duas gerações nas plantas terrestres? Então agora, dentro de todas as plantas terrestres, coloque isso na cabeça de vocês. O ciclo reprodutivo vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Você tem agora uma fase haploide, certo? E essa fase ela vai sofrer mitose para dar origem aos gametas. Esses gametas vão fecundar e vão dar origem ao zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver e vai dar origem ao embrião. E o que é o embrião? O embrião é um indivíduo adulto imaturo. É um indivíduo adulto protegido, adormecido. É um pouquinho complicado, mas eu preciso sofrer não. A ideia aqui é que vocês tenham realmente esse momento de brainstorm, como o povo fala, né? Assim, não precisa sofrer não. Vamos tentando entender o que der para entender, vamos tentando assimilar as informações, porque elas fazem sentido. A gente às vezes quer só meio que decorar, mas elas fazem sentido, gente. Essa ideia de você aumentar uma geração a mais. Tem duas coisas. Além de você ter a mesma espécie, agora com duas gerações, a geração gametofítica e a geração esporofítica, são dois indivíduos diferentes da mesma espécie tentando ocorrer nesse novo ambiente. Então as oportunidades são muito maiores. Porque se um dá certo de um jeito, o outro pode dar. Né? Então você tem uma maior possibilidade, você
está ampliando as possibilidades. Além disso, esse que tem a fase diploide, ele está mais protegido, ele tem mais cromossomos, né? Ele tem o dobro dos cromossomos. E esse dobro de cromossomos é importante, inclusive, para aumentar a concentração, por exemplo, de proteínas ou então de algumas substâncias importantes. Então dá uma vantagem para ele, certo? Então isso foi importantíssimo. Talvez se não tivesse tido essa mudança do ciclo reprodutivo nas plantas terrestres, a gente não tivesse o mundo que a gente tem hoje, certo? E lembrando, a ideia, né, é fugir do quê? Do ambiente aquático, né? É fugir dessa necessidade do ambiente aquático, é se proteger da dissecação e dos raios, né, ultravioleta. Quando eu tenho um embrião, né, e esse embrião ele se forma protegido por camadas, preso ali na mãe, né, preso no gametófito feminino, eu estou justamente protegendo esse meu filho, né? Estou protegendo esse meu descendente que não vai sofrer com a dissecação e com a irradiação. Então, estou dando a possibilidade desse indivíduo conseguir, né, vingar, como diz o povo, né? Então, estou favorecendo a possibilidade da minha espécie ser perpetuada, né? Então, isso também é uma vantagem. E por isso que é uma característica tão importante das embriófitas, que é a formação do embrião. O embrião, o zigoto, diferente do que a gente tinha aqui, que era um zigoto que sofria logo de cara uma meiose, dava origem, né, aos esporos e aos indivíduos haploides, ele não sofre mais essa meiose. Ele vai dar origem primeiro a um embrião, a um organismo adulto em miniatura, adormecido, preparado para continuar o seu desenvolvimento caso ele encontre as características adequadas. Se ele não encontrar, ele continua ali, no canto dele. Sendo, inclusive, nesses grupos iniciais de plantas terrestres, esse embrião ele vai ser nutrido pela planta-mãe. O indivíduo diploide, que é o esporófito, que cresce, né, aqui nos primeiros grupos de plantas terrestres, ele é nutrido pela mãe, pelo gametófito feminino. Nem fotossintetizante ele é. A única parte que é fotossintetizante é o gametófito, que é a fase haploide, tá? E aí, outra vantagem também, vamos ver se vocês conseguem seguir essa minha linha de raciocínio. Olha só que interessante, para pensar. Aqui nas algas, certo? Deixa eu limpar aqui esse monte de risco. Aqui nas algas, ó, né, quando eu tenho uma fecundação e eu formo esse zigoto, de cara esse zigoto sofre meiose e dá origem a 4, né, porque a gente sabe que na meiose dá origem a 4 indivíduos haploides. Todo mundo entendeu isso? Alô? Sim. Então, nas algas, após a fecundação, a meiose vai dar origem a 4 células filhas, né? A 4 novos indivíduos. Olha o que é que acontece se eu pego esse meu zigoto, começo a aumentar ele, né, de tamanho, começo a sofrer mitoses, dando origem a muitas células, muitas células, certo? E aí dessas muitas células surge então um conjunto de células especializadas para sofrer a meiose. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho agora 10 células e cada célula dessa vai sofrer a meiose, dando origem a 4 células filhas. O que está acontecendo com o número de indivíduos que está sendo formado aqui na alga e o número de indivíduos que está sendo formado aqui a partir de um mesmo evento de fecundação?
Aqui eu tenho um evento de fecundação e aqui eu tenho um evento de fecundação. O que aconteceu com o número de células produzidas a partir da meiose? Aumentou. Então, ao invés de eu ter a formação de apenas 4 células filhas, se ao invés de eu logo de cara sofrer a meiose, eu aumentar o número de células, aumentar o número de células e separar um conjunto de células para cada uma delas sofrer a meiose e cada uma delas dar origem a 4 células filhas, eu tenho aí um aumento do número de indivíduos que são formados a partir de um único evento de fecundação. Isso também é uma vantagem, tá? E aí, gente, esse conjunto de células especializadas que vão sofrer meiose, eles são chamados de esporângio, tá? Sempre que vocês se depararem com essa palavra que termina com angio, né? Na maioria das vezes vai estar relacionado com tecido. Esporângio, tecido que dá origem a esporos. Por quê? Porque é justamente aqui na meiose, após passar pela meiose, cada célula filha dessa que é formada é um esporo. E é esse esporo que vai germinar e vai dar origem ao novo indivíduo haploide, ao gametófito. E aí? Tudo bem? Não? Sim? Muita informação. Mas vai dar certo. Não é uma semente ainda, Hannah. Isso aqui é massa. A semente ainda não existe. A semente ela só vai surgir lá na frente. Olha que bizarro. E é justamente a ideia que eu quero fazer com essa aula, é montar uma linha evolutiva para vocês entenderem como que foi a evolução dos organismos fotossintetizantes até chegar na semente, até chegar na flor, no fruto, certo? A gente está aqui, ó, saindo da água, saindo das algas e indo para as primeiras plantas terrestres, tá? Então, uma coisa que vocês vão perceber, né, é que vai ocorrer, no decorrer da evolução das plantas, uma inversão. Aqui, ó, como a gente estava vendo nas algas, a fase que é diploide, que essa fase está em azul aqui, ó, é só o zigoto, é rápido. Logo ele, ó, sofre meiose. E a fase dominante é a fase haploide, certo? O que ocorre com as plantas terrestres? A fase diploide passa também a ser mais complexa, né? Passa a se desenvolver mais, ela não sofre meiose de cara. E a fase haploide também é importante, ela é dominante ainda. O que ocorre aqui, ó, com os grupos de plantas que apresentam vasos? A fase diploide ela passa a ficar mais complexa do que a fase haploide, que era até então a fase dominante. Quando chega nas plantas com sementes, a fase diploide é a fase dominante. A gente nem vê direito a fase haploide. A fase haploide está lá, bem reduzida a poucas células, até chegar aqui, ó, nas plantas com flores, onde a fase dominante é totalmente a fase diploide. A fase haploide ela é formada por pouquíssimas células. A parte masculina vai ter 3 células, a feminina vai ter 7 células. E tudo que a gente vê, todas as árvores que a gente conhece, todas as grandes plantas que a gente vê, o capim, tudo isso que a gente está vendo que forma flor e forma fruto, na verdade, é a fase diploide, certo? É a fase esporofítica. Por que ela é esporofítica? Porque ela forma esporo, certo? Então, a fase diploide, certo? É a fase esporofítica, porque ela forma esporos. E a fase haploide é a fase gametofítica, porque ela forma gametas. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, no decorrer da evolução das plantas terrestres, a fase gametofítica vai ficando cada vez mais reduzida.
E a fase esporofítica vai aumentando cada vez mais em complexidade. E aí, a questão do fato de elas terem o dobro do número de cromossomos pode estar relacionada com isso. Porque é muito mais vantajoso ter 2 cópias de cada cromossomo do que só uma. Porque nas intempéries do ambiente, se tem um problema com uma cópia, eu tenho uma outra. Além do fato de eu poder produzir mais proteínas a partir, né, dessas minhas cópias do que aquela que tem só uma. Para vocês terem ideia, tem eventos, né, que ocorrem aqui nas plantas com flores que tem a poliploidia. Ao invés de ter só 2, tem 8 cópias. Mas isso a gente não vai entrar, tá? Não se preocupe com isso. O que a gente precisa agora é então entender que esse grupo de plantas terrestres que é caracterizado por cutícula, por apresentar o embrião, ele é formado, né, dividido, ele é reconhecido em 4 principais grupos. Ele é formado pela linhagem das plantas avasculares, pela linhagem das plantas vasculares, que é dividida em vasculares sem sementes, vasculares com sementes, e essas vasculares com sementes são divididas em gimnospermas, que elas são plantas vasculares com semente, mas sem frutos e flores, e as angiospermas, que são plantas vasculares com sementes e com frutos e flores, certo? E aí, a partir da aula que vem, a gente vai dar uma olhada em cada uma delas e vai começar a entender como que surgiram cada um desses grupos, o que muda de um para o outro, como que surge, né, os vasos condutores das plantas avasculares para as plantas vasculares, como que surge a semente das plantas sem sementes para as plantas com sementes, e como que surgem as flores e frutos das gimnospermas para as angiospermas. Eu estou realmente assustado que não vai dar tempo de ver tudo na próxima aula, mas qualquer coisa eu estendo um pouco, ou então a gente combina um outro horário para a gente fechar o conteúdo, que é bem bacana. Esse conteúdo é muito massa, eu adoro, certo? Por hoje, ficou alguma dúvida? A gente tem 1 minutinho para tirar a dúvida. O que vocês estão achando aí? Como é que tá? Eu não tenho Complicadinho. nenhuma dúvida pronta. Dê uma olhada no livro, tá? Depois eu mando para vocês ainda hoje um materialzinho, para vocês darem uma lida, né? Dê uma olhada lá no livro, que talvez ajude, tá? Mas é complicadinho mesmo, mas é isso, relaxa. Eu vou mandar o capítulo para vocês do livro, mas relaxa, tá? Relaxa, que é só para vocês terem uma ideia que existe tudo isso. Que o que a gente vê hoje, né? Que o feijão que a gente come, o arroz que a gente come hoje, ele não surgiu assim. Ele é, na verdade, resultado de anos e anos e anos e anos e anos e anos de evolução, tá? Inclusive, eu vou passar para vocês depois um podcast, não sei se vocês escutam o podcast, mas tem um que é 20 mil léguas, que é super bacana, que essa primeira temporada dele é só sobre o Darwin e sobre a evolução. Tu conhece, Jonas? Esse podcast, 20 mil léguas? Conheço, cara. Muito legal o jeito que eles abordam a literatura com a ciência, né? É excelente. E esse do Darwin é muito bom. Eu vou passar o link para vocês depois. Pois, gente, por hoje é isso. É curtinho. Não se assustem, não sofram, curtam, tá? Absorvam, tentem entender, mas sem sofrimento. Eu não quero sofrimento. Eu quero que vocês gostem desse assunto, porque ele é muito massa. Tá? Cheiro a vocês, bons estudos e até mais. Bye! Tchau.